Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe: acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. O contexto é de uma aliança político e militar entre o rei da Síria e do reino do norte de Israel contra o rei de Judá, ameaçando assim a dinastia davídica e, portanto, do Messias. O Senhor, então, através de seu profeta, manda tranquilizar o rei de Judá, que na época era o rei Acás. Mas apesar das boas notícias, o povo e o rei se mantiveram céticos. Então o Senhor solicita para o rei pedir um sinal, algo que Acás faz pouco caso. Com a rejeição do rei de pedir um sinal, o Senhor então fala um sinal. O verso 14, então, é a resposta da negação de Acás e como o Senhor estava disposto a preservar a linhagem messiânica sem a participação do rei. Aí o sinal era uma mulher virgem que daria à luz a um filho. Quanto a respeito desta mulher, há muitas interpretações. Para os cristãos, esta virgem seria Maria, dando à luz a Jesus, o Messias prometido. Para outros eruditos, principalmente judeus, essa mulher não é virgem e sim significa mulher jovem, que pode ser a esposa do rei Acás e até mesmo do profeta. Já outros defendem que aqui é um evento dual, que fala a respeito do nascimento do filho do profeta e também aplica ao nascimento do Messias. Vamos às análises que Doucan fez em seu livro sobre este tema. Análise poética. Com o intuito de mostrar que esta é uma profecia messiânica, Doucan faz uma análise profunda no texto. O oráculo vai do verso 3 até o 17, em um discurso de Deus a Acás, que está em uma estrutura ABA. Veja na tela. Os textos do A e A1 estão conectados nos seguintes relatos. Fato 1. Ambos contêm o discurso de Deus a Acás. Fato 2.
Ambos têm o tema da ameaça sírio-efraimita e o livramento. Fato 3. Ambos implicam a presença real de um filho como um sinal de esperança. Já sobre o B, que está como ponto importante desta perícope, Doukan comenta: por outro lado, o discurso de Deus nos versos 13 e 14 do B é distinto do A e A1 pelo fato de que 1. Centra-se com mais abrangência na casa de Davi e fala, portanto, na segunda pessoa do plural, 4 vezes nos versos 13 e 14. 2. Não se refere a nenhuma ameaça externa, mas, em vez disso, ao relacionamento entre Deus e a casa de Davi. 3. O filho deste oráculo ainda não havia nascido. Ele pertence ao futuro e é um sinal de esperança da parte de Deus. Vamos ver. Eles alegam que, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, chamará o seu nome Emanuel. Ok, primeira coisa. Será que fala de Jesus? Está escrito a Virgem dará à luz? Será que foi traduzido da forma correta? Será que esse assunto é uma profecia messiânica, sobre a messiânica, sobre o Messias? Porque está escrito Emanuel, Emanuel significa Deus está conosco, né? Vamos abordar isso devagar em algumas etapas. Primeira coisa, vamos ver aqui, quem quiser, vocês podem ver aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo. Vocês podem ver, aqui do outro lado, é o lado hebraico, não é? Quem sabe ler hebraico vai saber que aqui está claramente, aqui está escrito Yudalet, aqui essa passuca aqui, Lachem, Iten Adonai o Lachem Ot, sinal, Ine Alma, Ara veredet ben, Vekarat Shmo, Immanuel. Ok? Primeira coisa, já para começar, vocês podem ver aqui, essa palavra aqui, virgem, né? E essa supostamente a palavra aqui, alma, né? Deveria ser a mesma, mas virgem em hebraico é betulá, não alma. Em nenhum lugar na Torá está escrito alma como virgem. E o próprio João Ferreira de Almeida, se você vai colocar a tradução e vai procurar a palavra alma, betulá, vai aparecer virgem. O virgem vai aparecer a betulá, não vai aparecer essa palavra alma. Muitos rabinos, Ok. assim como este do vídeo, contesta que essa mulher desta profecia não seria virgem, pois a palavra usada por Isaías é alma, que para eles é uma palavra ambígua que pode significar tanto uma mulher jovem virgem ou não. Se ali no verso 14 o profeta de fato quisesse se referir a uma virgem, usaria a palavra betulá, que seria mais exato, ou seja, uma palavra para virgem sem ambiguidade. Doukan responde ao afirmar que das 51 ocorrências da palavra betulá, apenas 3 significa sem ambiguidade virgem. Em Joel 1, verso 8, claramente Betulá não é virgem, pois chora pelo marido de sua juventude. Por outro lado, devemos notar que em nenhuma das passagens em que o termo alma ocorre é aplicado a uma mulher casada. A evidência bíblica mostra que alma, mais do que Betulá, poderia expressar a ideia de virgindade. Apenas depois, nos termos legais da literatura rabínica, que o termo Betulá passou a ter o significado técnico de virgem. No livro de Isaías, o termo Betulá ocorre 4 vezes. Em todos os 4 textos, a palavra é usada com um significado clássico, como um arquétipo para o povo. Alma foi usado no capítulo 7 para evitar a possível confusão com outro significado de Betulá, porque aqui ele quis se referir a uma mulher em particular. Se Betulá fosse usado, considerando seu uso específico no livro, poderia ter sido mal interpretada como uma referência corporativa a Sião. Os nomes das crianças profetizadas devem ser levados literalmente, pois lidam com o contexto do relato.
O primeiro filho profetizado, que é do profeta Isaías, é chamado de "um resto voltará", em Isaías 7, verso 3, é uma palavra de esperança, uma promessa que assegura um retorno físico da guerra ou deportação, Isaías 6, versos 12 ao 13. Semelhantemente, o significado do nome do segundo filho, rápido despojo, presa segura, Isaías 8, verso 3, aponta para a derrota de Damasco e Samaria no verso 4. Assim como o nome desses dois filhos é dado como um sinal que aponta para o cumprimento real na história, o nome Immanuel, Deus conosco, deve ser entendido também como tendo um cumprimento real na história, e não apenas uma vaga aplicação espiritual. O nascimento dessa criança tem o objetivo de trazer Deus para mais perto de nós, para estar, de fato, conosco. A promessa da presença de Deus conosco serve como evidência concreta de que Deus responderá e estará presente na história de Acás. O propósito desse futuro nascimento sobrenatural é assegurar, portanto, que a linhagem davídica não será extinta apesar da rejeição de Acás e, acima de tudo, das ameaças militares. Por ora, a questão crucial sobre essa criança diz respeito à sua identidade. É ele o filho do profeta? É o filho do rei Acás? Ou é o futuro filho de Davi, o Messias de Israel? Vamos considerar as evidências. Jacques Ducan, portanto, aponta 4 evidências que esse menino, chamado Immanuel, é uma referência ao nascimento do Messias. Vamos às citações na íntegra. 1. Esse filho não pode ser o filho de Isaías, pois a esposa do profeta já tivera um filho, Sear-Jazub, Isaías 7:3, e não poderia, portanto, ser qualificada como virgem. Além disso, o nome dessa criança, Immanuel, é dado por sua mãe, veja verso 14, e não pelo profeta, uma peculiaridade que indica que ele não pode ser o filho do profeta, pois era o próprio profeta quem normalmente dava o nome ao seu filho, confira no verso 3 do capítulo 8. Esta referência à mãe é ainda mais surpreendente pelo fato de que o profeta está falando com um homem, o rei, que já tinha respondido negativamente ao sinal de Deus. A resposta também é dada como direta à recusa do rei, daí o uso do termo portanto, introduzindo a resposta de Deus. Parece uma ironia, já que o rei de Israel se recusa a envolver-se no plano de Deus, a criança será concebida sem a sua ajuda, sem nenhuma ajuda masculina. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Acás, portanto, está naturalmente excluído como pai desse filho. Esta profecia, que fala sobre um nascimento futuro, também elimina a opção de seu filho Ezequias, que aparentemente nascera alguns anos antes e cujo nascimento não fora por uma mãe virgem. 2. O nome do filho recebe um significado profético, Immanuel, Deus conosco, assim como o nome dos outros 2 filhos do profeta. Contudo, diferentemente do nome dos filhos do profeta, Immanuel é Teóforo. Nome Teóforo significa um nome que contém o nome de Deus. Em outras palavras, ele leva o nome de Deus, referindo-se assim à esfera divina, enquanto o nome dos filhos do profeta limita essa visão ao escopo da história de Israel, aludindo ao retorno do povo do exílio na Babilônia. O Sear-Jazub significa um remanescente retornará, e Maher-Selal-Hasbaz significa rápido despojo, presa segura. 3. Diferentemente dos outros filhos, cujo pai é claramente identificado como profeta, veja capítulo 7, verso 3, ou Acás, 2 Reis, verso 16, e 2 Crônicas 28, verso 27, o pai de Immanuel jamais é identificado. 4. A estrutura literária do discurso divino apresenta a passagem de Immanuel, B, verso 14, em profundo contraste com as outras 2, A, versos 3 ao 12 e versos 15 a 25. Nessas 2 passagens, A e a linha, a referência à criança está associada à presente história local de Israel, a ameaça dos 2 reis. E Acás ali é diretamente mencionado na segunda pessoa do singular masculino, enquanto na passagem de Immanuel, a referência à criança transcende a história local de Acás e abre um horizonte mais amplo, direciona-se à casa de Davi. Ou seja, em B, o sinal não é dado a Acás, que já recusara o oferecimento divino de um sinal, mas em vez disso, à casa de Davi. É um sinal que concerne a todos os reis da casa de Davi, um sinal de que o trono de Davi não ficará vazio. Portanto, este sinal pertence ao futuro. Immanuel não é dado como um sinal do presente que fala sobre o futuro, como um tipo do futuro Messias. Ele é o próprio Messias. O nascimento do Messias, filho de Davi, o descendente derradeiro de Davi, é um sinal do futuro, a garantia de que a linhagem de Davi não será destruída. É um sinal do futuro da presença especial do Senhor entre o seu povo no presente. É digno de nota que essa seja a exata lição que deveria ser entendida por Israel daquele tempo,
que era ameaçado pelos exércitos assírios. O termo Immanuel, Deus conosco, que falava do futuro, foi reaplicado para iluminar a situação atual, capítulo 8, versos 8 ao 10. Neste sentido, a interpretação messiânica pertence ao contexto histórico de nossa passagem. Não é correto, portanto, dizer que essa compreensão ignora as diretrizes corretas da exegese histórica e contextual, que exige um significado relacionado ao fim da guerra sírio-eframita.